Na Idade Média, quando pensamos em castelos, cavaleiros e princesas presas em torres, a última coisa que provavelmente vem à mente é o cheiro. Sim, o cheiro. Porque, sejamos honestos, a Idade Média não era exatamente um desfile de fragrâncias de lavanda e rosas. As mulheres da época, como o resto da população, viviam em um mundo onde a água corrente era um sonho distante, o sabão era um luxo raro e o conceito de desodorante, bem, digamos que não estava nem no horizonte. Então, se você já se perguntou como as mulheres da Idade Média realmente cheiravam, prepare-se para uma viagem olfativa através da história com um toque de humor para não desmaiar na tentativa. Esta é, afinal, uma daquelas histórias chatas para dormir. Então, fique confortável, ajuste seu travesseiro e deixe-se levar pelos aromas medievais. O cenário olfativo medieval. Imagine uma aldeia medieval com suas ruas enlameadas, suas galinhas correndo e a fumaça das chaminés se misturando com o ar. As mulheres, fossem camponesas, artesãs ou nobres, viviam em um ambiente onde a higiene não era precisamente a prioridade do dia. A maioria das pessoas tomava muito poucos banhos e, quando o faziam, não era exatamente um spa de luxo. A água precisava ser carregada de poços ou rios, aquecida em um fogo que, já por si só, era um esforço para manter aceso, e depois essa mesma banheira era compartilhada com toda a família. Sim, a água do banho era um bem comum e, quando chegava a vez da última pessoa, provavelmente cheirava mais a sopa de legumes do que a limpeza. As mulheres camponesas, que trabalhavam de sol a sol nos campos, suavam sob camadas de roupa de lã e linho, e esse suor se acumulava dia após dia em tecidos que raramente eram lavados. O resultado? Uma fragrância que poderíamos descrever com certa generosidade como rústica. Mas não pense que as coisas melhoravam muito para as nobres. Embora tivessem acesso a criados e ocasionalmente a banhos com ervas, a ideia de tomar banho diariamente era tão estranha quanto um dragão passeando pelo mercado. Os médicos da época, com suas teorias baseadas nos humores do corpo, frequentemente desaconselhavam o banho frequente, argumentando que abrir os poros com água quente deixava o corpo vulnerável a doenças. Assim, mesmo as damas de alta estirpe, com seus elegantes vestidos e penteados elaborados, carregavam consigo um aroma que era, digamos, uma mistura de humanidade e determinação. E não nos esqueçamos da maquiagem. As mulheres da nobreza usavam pós à base de chumbo para branquear seus rostos, o que não só era tóxico, mas, ao se misturar com o suor, criava uma pasta com um cheiro peculiar, algo como um perfume pós-apocalíptico, roupas, cabelos e dieta. Agora vamos falar sobre as roupas. As mulheres medievais usavam vestes pesadas, com camadas e mais camadas de tecido, anáguas, túnicas, corpinhos e tudo isso em um mundo sem máquinas de lavar ou detergentes. A roupa íntima, quando existia, era de linho, e embora o linho seja respirável, depois de semanas de uso sem lavar, se tornava um caldo de cultura para bactérias. As camponesas que trabalhavam nos campos ou cuidavam de animais tinham suas roupas impregnadas de cheiro de terra, esterco e suor. As nobres, por sua vez, escondiam seus aromas corporais sob camadas de perfumes rudimentares feitos de óleos e ervas como alecrim, sálvia ou pétalas de rosa amassadas. Mas esses perfumes não eram exatamente Chanel número 5. Frequentemente, mal conseguiam mascarar o cheiro, criando uma combinação que poderia ser descrita como jardim suado. E depois havia o cabelo. As mulheres medievais, especialmente as casadas, frequentemente usavam o cabelo coberto com véus, toucas ou toucados, o que significava que o couro cabeludo raramente via a luz do sol ou sentia uma boa limpeza.
O cabelo ficava oleoso, acumulava poeira, fumaça e no caso das camponesas, até algum resto de palha ou penas de galinha. Algumas mulheres tentavam combater isso com pentes de madeira ou osso, mas sem shampoo, o resultado era mais uma redistribuição do problema. As mais abastadas podiam se permitir óleos aromáticos para o cabelo, mas, mesmo estes, nem sempre ganhavam a batalha contra o cheiro acumulado. Imagine um toucado elegante com tranças intricadas, mas com um aroma que sussurrava: estive perto de uma fogueira e de uma vaca ao mesmo tempo. A dieta também desempenhava seu papel nesse festival olfativo. As mulheres, como todos, comiam o que podiam: pão duro, mingau, legumes, cebolas, alho e, se tivessem sorte, alguma carne ou peixe salgado. Esses alimentos ricos em compostos sulfurosos não só afetavam o hálito, mas também se infiltravam através do suor. Adicione a isso a falta de higiene dental. Escovas de dente não chegariam até séculos depois. E você terá uma ideia de como um simples bom dia podia ser uma experiência sensorial completa. Ervas, como salsa ou cravo, eram mastigadas às vezes para refrescar o hálito, mas seu efeito era, na melhor das hipóteses, temporário. Estações, remédios e intimidade. E o que acontecia nos dias quentes? O verão medieval era um desafio especial, sem ventiladores, sem ar-condicionado e com roupas que cobriam quase todo o corpo por questões de modéstia. O suor era inevitável. As mulheres trabalhavam, cozinhavam, costuravam ou cuidavam de crianças sob um sol escaldante, e o calor intensificava cada aroma. As camponesas, com suas saias longas e suas mãos na terra ou em baldes de leite, carregavam consigo um buquê de esforço físico. As nobres, embora protegidas do sol em castelos de pedra, não escapavam do calor, e seus pesados vestidos de veludo ou brocado atuavam como saunas portáteis. A solução: leques de penas ou panos umedecidos com água de rosas que ofereciam um alívio momentâneo, mas não podiam contra a força da natureza. Agora, nem tudo era fatalidade olfativa. As mulheres medievais eram engenhosas e faziam o que podiam com o que tinham. As ervas eram suas aliadas. Saquinhos de lavanda, alecrim ou hortelã eram costurados dentro das roupas ou levados em pequenos sacos para combater os odores. As mais ricas podiam se permitir águas florais destiladas com pétalas ou cascas de cítricos que aplicavam nos pulsos e pescoços. Nos mercados, os vendedores ofereciam misturas de especiarias e flores secas, e algumas mulheres, inclusive, queimavam incenso em seus lares para purificar o ar. Mas, sejamos realistas, essas soluções eram como colocar um band-aid em uma ferida de espada. Ajudavam, mas não resolviam o problema de fundo. Falemos dos pés, porque sim, também merecem seu momento. As mulheres caminhavam por caminhos lamacentos, estábulos ou pisos de pedra frios, frequentemente com sapatos de couro que molhavam e nunca secavam completamente. Fungos e bactérias prosperavam nessas condições, e os pés, presos em botas ou chinelos rudimentares, desenvolviam um aroma que poderia ser descrito como queijo envelhecido, com um toque de aventura. As camponesas, que passavam horas de pé, não tinham tempo nem meios para lavar seus pés regularmente, e as nobres, embora tivessem criados, nem sempre priorizavam essa parte do corpo. Um mergulho ocasional em água com vinagre ou ervas era o mais próximo que chegavam de uma pedicure. Mas o que acontecia nos momentos íntimos? Imagine um casamento medieval com a noiva envolta em camadas de tecido, coroada com flores e talvez um toque de óleo aromático. O noivo, igualmente fragrante à sua maneira, não estava em posição de reclamar. Os padrões da época eram diferentes. O odor corporal
era simplesmente parte da vida. E ninguém esperava que as pessoas cheirassem a primavera eterna. De fato, alguns textos sugerem que certos aromas naturais eram considerados atraentes, um sinal de saúde e vitalidade. Assim, enquanto nós hoje fugiríamos apavorados na Idade Média, um leve toque humano podia ser parte do encanto. As mulheres também enfrentavam desafios únicos relacionados à biologia. A menstruação, por exemplo, era controlada com panos de linho ou trapos que eram lavados e reutilizados, mas nem sempre com a frequência ideal. Em um mundo sem produtos descartáveis ou água corrente, manter o frescor era uma tarefa titânica. As mulheres usavam ervas absorventes, como musgo ou lã crua, em alguns casos, e as mais engenhosas costuravam saquinhos com plantas aromáticas para levar consigo. No entanto, o cheiro era inevitável, e a sociedade o aceitava como parte da condição humana, sem o estigma que conhecemos hoje. A influência do ambiente e ofícios. Os mercados medievais, cheios de vida e caos, também influenciavam nos aromas. As mulheres, fossem vendedoras ou compradoras, moviam-se entre barracas de peixe salgado, especiarias, couros curtidos e animais vivos. Esses cheiros aderiam às roupas, ao cabelo, à pele. Uma camponesa que vendia queijos ou ovos carregava consigo o aroma de seu ofício, enquanto uma dama que comprava fitas ou tecidos podia se impregnar do cheiro de tinturas que não eram precisamente delicadas. As tinturas da época, feitas com plantas, urina ou até insetos, deixavam um rastro olfativo que se somava ao coquetel geral. E não nos esqueçamos das cozinhas. As mulheres, especialmente as camponesas, e as servas que trabalhavam nas cozinhas passavam horas perto dos fogões, mexendo caldeirões de sopa, assando carne ou fervendo legumes. A fumaça, a gordura e os vapores de cebola e alho se impregnavam nas roupas, no cabelo, em tudo. Mesmo as nobres que supervisionavam as cozinhas de seus castelos não escapavam do cheiro de comida queimada ou especiarias fortes. O açafrão, o cominho e a pimenta eram tesouros caros, mas seu aroma combinado com o suor e a fumaça criava uma essência que era, no mínimo, memorável. Se isso está te parecendo fascinante, ou pelo menos estranho o suficiente para te manter acordado mais um pouco, inscreva-se no canal do YouTube. Lá você encontrará mais histórias curiosas como esta, contadas com todo o detalhe e o humor que a Idade Média merece. Agora, sigamos com esta viagem aromática. Pensemos nas igrejas, um lugar central na vida medieval. As mulheres assistiam à missa envoltas em suas melhores roupas, mas o ar dentro desses edifícios de pedra estava carregado de incenso, suor coletivo e o cheiro das velas de sebo feitas de gordura animal. O sebo, barato e comum, desprendia um aroma gorduroso que impregnava tudo. As mulheres rezavam, cantavam e socializavam, mas o ambiente era uma mistura densa de devoção e humanidade. E se uma dama havia caminhado várias milhas para chegar à igreja, seus pés e suas roupas traziam consigo o aroma da viagem. As estações do ano também marcavam a pauta. No inverno, as mulheres se agasalhavam com camadas de lã e peles que absorviam a fumaça das chaminés e o cheiro dos corpos presos por baixo. A falta de ventilação em casas e castelos fazia com que o ar ficasse viciado e o cheiro de umidade se somava à mistura. Na primavera, a lama e as flores silvestres aportavam suas próprias notas, enquanto o verão, como já dissemos, era um amplificador natural de tudo. O outono, com suas colheitas e a preparação de alimentos para o inverno, trazia cheiros de frutas fermentadas, grãos e terra molhada, desafios de higiene e impacto social. As curandeiras e parteiras, mulheres essenciais na comunidade, também tinham seu próprio perfil aromático.
Elas preparavam remédios com cebolas, alho, gordura animal e ervas amargas, e suas mãos e roupas carregavam essas essências. Uma parteira, ao assistir um parto, trabalhava em condições intensas com sangue, suor e outros fluidos no ar. Seu trabalho era vital, mas o cheiro que a acompanhava era um testemunho de seu esforço. Mesmo o sono, esse momento de descanso, não estava livre de aromas. As camas recheadas de palha ou penas umedeciam com o tempo, e os lençóis de linho, se existissem, eram lavados raramente. As mulheres dormiam envoltas nesse ambiente, e ao acordar, o cheiro do corpo havia se fundido com o da cama. Nos castelos, os colchões de penas eram um luxo, mas também retinham poeira e suor, criando um ninho aconchegante para os odores. Você está gostando deste passeio pela Idade Média? Se quiser mais relatos que desvendem os segredos odoríficos e curiosos da história, inscreva-se no canal do YouTube. Há muitas histórias históricas esperando para te fazer rir, pensar e talvez até cobrir o nariz. Sigamos. As mulheres jovens, especialmente as que buscavam marido, faziam esforços extras. Em feiras ou bailes, tentavam se destacar com um lenço perfumado ou um toque de água de flores, mas o vento, o calor ou uma longa caminhada podiam desfazer esses esforços, e o aroma natural voltava a assumir o controle. Os homens igualmente aromáticos não eram juízes rigorosos, e o cortejo seguia em frente com cheiro e tudo. As cidades em crescimento durante a Baixa Idade Média eram um desafio maior. As mulheres caminhavam por ruas onde eram jogados detritos, urina e restos de comida. O cheiro das latrinas a céu aberto, ou a falta delas, impregnava tudo. Uma vendedora de pão ou uma serva em uma casa urbana carregava consigo não apenas seu próprio aroma, mas o da cidade inteira. Os rios, usados como esgotos, adicionavam uma nota aquática e não precisamente agradável. As práticas espirituais também deixavam sua marca. Mulheres que jejuavam por razões religiosas, comum na época, alteravam seu hálito e suor devido à falta de comida. O corpo, em busca de energia, produzia odores mais fortes, e o alho ou as cebolas da dieta prévia não ajudavam. Aquelas que faziam peregrinações, caminhando dias ou semanas, chegavam ao seu destino com um aroma que era uma crônica de sua jornada. Nos castelos, as damas tinham criados que tentavam manter a limpeza, mas os pisos de pedra, cobertos de juncos, escondiam restos de comida, lama e outros detritos. As mulheres varriam ou supervisionavam, mas o cheiro dos juncos podres se misturava com o das velas e do fogo. Até mesmo os tapetes, bonitos e caros, retinham poeira e fumaça, adicionando camadas ao ambiente. As boticárias e herbalistas, mulheres essenciais da comunidade, trabalhavam com plantas secas, raízes e óleos. Seus lares cheiravam a sálvia, tomilho e às vezes a ingredientes mais exóticos, como mirra, se podiam pagar. Mas o pilão e a mão que trituravam essas ervas também manuseavam alho ou vinagre. E o resultado era uma mistura que podia curar, mas nem sempre cheirar bem. O calçado, outro detalhe, era um mundo à parte. As botas de couro, usadas até se gastarem, molhavam com a chuva ou poças e secavam lentamente, criando mofo e bactérias. As mulheres, fossem camponesas caminhando na lama ou nobres em salões úmidos, carregavam esse cheiro nos pés. Um mergulho ocasional em água salgada era um remédio ocasional, mais raro, e não nos esqueçamos do papel dos insetos. Pulgas e piolhos eram companheiros constantes, e as mulheres, coçando-se ou esmagando-os, às vezes usavam ervas como a arruda para repeli-los. O cheiro dessas plantas, forte e amargo, somava-se ao repertório. As camas, as roupas e o cabelo eram refúgios para esses bichos,
e o combate contra eles era uma batalha sem fim. No campo, as mulheres ajudavam na colheita, debulhando grãos ou recolhendo frutas. O pó do trigo, o suco das uvas ou o cheiro das maçãs maduras aderiam às suas mãos e roupas. No outono, a preparação de conservas com vinagre e especiarias enchia o ar de um aroma agridoce que permanecia por dias. As nobres, com seus banquetes, não escapavam. A comida servida em grandes quantidades deixava restos que apodreciam nos pisos ou grudavam nos vestidos. O vinho derramado, a gordura da carne e o suor dos comensais criavam um ambiente que, embora festivo, não era precisamente fragrante. Uma dama podia cheirar a rosas ao começar a noite, mas ao final era um colage de festa medieval. Se esta viagem pelos cheiros da Idade Média o entreteve, ou se você simplesmente quer mais histórias para dormir ou rir, inscreva-se no canal do YouTube. Muitas outras aventuras históricas o esperam, contadas com o mesmo estilo quase sério e um pouco curioso. E assim, com o aroma da Idade Média ainda no ar, encerramos este relato. Esperando que você tenha gostado, ou pelo menos que não tenha tampado o nariz demais.